Já estamos preparados aqui e o tema do programa de hoje é o sistema penitenciário brasileiro. Como é a vida do preso e a sociedade, como trata o assunto. A convidada é a advogada Adriana Martorelli. Ela é especialista em direito penitenciário. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Com um déficit de 244 mil vagas, o sistema prisional brasileiro conta hoje com alguma coisa em torno de 615 mil presos. Eu vou repetir, 615 mil presos. Deste total, 39% estão em situação provisória, ou seja, aguardando julgamento. As informações foram fornecidas pelo governo dos 26 estados que integram o território nacional, mais o Distrito Federal. Outro aspecto assustador. A população brasileira em 10 anos cresceu 10%. A população carcerária dobrou. Em 2005, eram 300 mil presos, hoje 615 mil. A superlotação está presente em todo o Brasil nos presídios. Por exemplo, a taxa nacional é de 66%, mas há estados onde esse índice, como Pernambuco, chega a 184%. Em São Paulo, um outro dado assustador. Em algumas situações, um agente fica responsável por 400 detentos. Nossa repórter Marcela Lopes foi às ruas saber o que as pessoas pensam sobre o sistema prisional brasileiro. É isso aí, Jantalha. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Você se sente seguro com o atual sistema carcerário? Não. Não. Tem seguro porque bandido é preso, né? Depois já paga uma fiança, vai embora, não importa o crime, os crimes mais bárbaros eles soltam, né? Não. Não. Não, filha. Não, com certeza não. Deixa sair os presos, um monte, vários não voltam. Não sinto. E você acredita que o atual sistema carcerário é capaz de recuperar o preso? Também não. Porque não tem esse tipo de educação lá, né? Chega lá, amontoa eles e larga lá a própria sorte, né? Abandona a própria sorte. Não, recupera, piora mais. Nunca, não é capaz. Não recupera ninguém. Não, hoje em dia não. Deveria ter outros tipos de medida, uma forma de recolocar eles no mundo hoje, com trabalhos, com estudos, uma maneira totalmente diferente do que é hoje, que simplesmente colocar lá dentro. Na sua opinião, os julgamentos acontecem de forma lenta? Com certeza, muito lento. Deveria ter mais agilidade nesse processo, né? Sim, forma lenta. No Brasil tem que ser mais rápido, né? Não lento desse jeito. Muito lenta. Muito lenta. Por isso que está tudo atrasado, né? Às vezes tem muita gente solta por falta de vaga. E falta de vaga é falta de agilidade no julgamento também. Ah, sim. Acontece de forma lenta, sim. Muito lenta. Tudo muito lento, né? Infelizmente é assim. Crise no sistema penitenciário é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Adriana Nunes Martorelli nasceu em Blumenau, Santa Catarina. É advogada especialista em Direitos Humanos e Direito Ambiental pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutoranda em Crime e Justiça pelo Instituto de Psiquiatria, também da USP. É presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo e membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso canal no YouTube, você está vendo agora. Lá você encontra todas as entrevistas já veiculadas e é atualizado semanalmente. De repente você perdeu um tema que achou interessante ou alguém comentou com você, basta acessar esse canal no YouTube e você pode assistir o programa que você desejar. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo a doutora Adriana Nunes Martorelli. Ela é advogada e presidente da Comissão Penitenciária da OAB de São Paulo. Doutora, muito prazer. Olá, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. E é um tema tão polêmico, né? Um tema tão já discutido.
um tema, eu já recebi alguns colegas nossos também para falar sobre o assunto, e juízes, e desembargadores, mas é um tema recorrente. O sistema penitenciário, não só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. Muita gente acha que tem que ser mudado radicalmente, outros acham que tem que ser feita uma nova adequação, uma nova estrutura. Como, mais especificamente, o Estado de São Paulo e a OAB tem atuado nesse tema tão delicado que envolve a sociedade? Bom, a temática penitenciária, a política criminal como um todo, e que acaba resvalando e terminando na política penitenciária, ela é uma situação muito complexa, né? A situação vem se agravando nas últimas décadas. O Brasil hoje é a 4ª população mundial de encarcerados do mundo, né? Quantas pessoas no Brasil encarceradas? 645 mil pessoas. Isso no último dado, né? Mas como o aumento é dia a dia, né? Eu posso lhe dizer que talvez daqui, sei lá, 3 anos a gente esteja já com uma população de 700 mil pessoas encarceradas. Hoje, né? Nós já temos quase mais 650 de 620 mil. Mas tínhamos, quando foi publicado, e enfim, até quando me fizeram o convite, que eu agradeço desde logo, porque é sempre importante difundir a temática e informar o quanto se puder, para que a sociedade civil possa compreender a política de encarceramento em massa que o Brasil está vivendo, né? Ou seja, ao que parece o Estado brasileiro que tem falhado tanto nas políticas de inclusão, os mecanismos informais de controle da criminalidade, que é a família, né, a habitação, a comunidade na qual essa família reside, o clube, a associação, a escola, enfim, a igreja, né? É o núcleo comunitário aonde o sujeito emerge como cidadão. Esses mecanismos informais de controle da criminalidade são todos preventivos, vamos combinar que não andam lá muito bem no Brasil. E a resposta que o Estado tem dado, além dos mecanismos informais estarem de modo debilitado, sendo tratados, né, no âmbito do desenvolvimento de políticas públicas de inclusão social, a resposta que o Estado tem dado é o aprisionamento. E o aprisionamento para a juventude brasileira, né? Porque nós temos uma população que mais de 50%, 69%, tem entre 25 e 29 anos. Ou seja, é uma população que deveria, nesse momento, não é? Está incluído, está produzindo, está trabalhando. No auge, inclusive, no né? auge da da sua vida produtiva. Exatamente. Então, ao contrário do que se via 20 anos atrás no sistema, eu tenho uma atividade já longa, histórica nessa área, por razões, enfim, desde os 14 anos eu atuo nessa área, porque já era voluntária da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, que foi extinta, né? No lugar dela, nada foi colocado, emergiu com essa estrutura a Fundação Casa, que é a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, autor de ato infracional, que é muito diferente do que antes existia, que era a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Mas esse número que a senhora deu não se aplica ao menor. Não, o menor também tem aumentado vertiginosamente. Mas não está no nesses estado de São Paulo, você tem uma... Não. Assim, nessa população que nós temos aqui, nessa população que inclusive foi divulgado, quem quiser acessar, entra no site do Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional, e procura aqui o levantamento nacional de informações penitenciárias. Esse levantamento, ele foi terminado, concluído em 2014, e foi divulgado a partir de julho de 2015, tomando agora uma dimensão um pouco maior em termos de difusão das informações a partir desse início desse ano. E podem pensar, puxa, mas esses dados são de 2014, então eles são muito recentes, ou esses dados são de 2014, eles já são muito antigos. Fato é que, assim, a população prisional ela vem aumentando de um modo tão vertiginoso que esse dado, veja, quando esse levantamento foi feito, nós tínhamos 607 mil pessoas presas no Brasil. Já éramos a 4ª população maior do mundo de encarcerados. Hoje, nós já estamos com 645 mil pessoas encarceradas no Brasil. Quer dizer, são 30 mil pessoas a mais encarceradas no Brasil. Isso é muito grave, não é? Está havendo uma utilização, uma banalização do sistema de justiça criminal como solução para tudo. Um exemplo disso. Eu sou vice-presidente do Conselho Penitenciário do Estado, além de ser presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Ordem dos Advogados. A OAB,
ela tem uma conduta observadora, reflexiva e propositiva, e de estabelecimento de diálogo com as autoridades e, eventualmente, quando existe uma violação gritante de cidadania, toma-se providências mais radicais, proposituras de ação, enfim. O que acontece com o sistema prisional em São Paulo? São Paulo é o estado mais rico da federação, mais populoso, embora o seu território não seja o maior, não é? Mas tem a maior quantidade de problemas e a maior quantidade de soluções. Nós temos aqui 1/3 da população total do país. Mais de 200 mil encarcerados, então, só em São Paulo. Estamos com mais de 220 mil pessoas presas em São Paulo, não é? Há também outro fenômeno... Esse preso que a senhora fala já é o apenado, já é... É o apenado, é o adulto. Quem já sofreu uma condenação mais ou menos judicial está cumprindo a pena. Não, quem responde o processo, está também preventivamente preso, também está nesse número, né? Inclusive, esse é um outro dado preocupante, porque uma média de 60% das pessoas no país não tem pena. Né? Tem até um filme que eu sugiro ao espectador que assista, que chama Sem Pena. Você pode acessar facilmente pelo YouTube, não precisa nem de senha nem nada. É um filme que foi produzido pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ele é altamente sensorial, acho que é importante que quem tem interesse em conhecer melhor esse assunto assista, porque é um olhar feito a partir de como o preso vê o sistema de justiça criminal. Porque quando você é pego pelo sistema, e a porta de entrada é sempre a polícia, né? É onde começa o mecanismo de controle formal do delito. Né? O mecanismo informal é a família, a escola, a comunidade, como falamos, e o controle formal começa quando o sistema de justiça criminal é acionado, detecta a pessoa que infringiu ou supostamente infringiu a lei, adequou uma conduta ao tipo penal previsto no Código Penal, então ele é preso para ser investigado e fica preventivamente recolhido até que o Poder Judiciário possa emitir uma decisão, um título executivo, que tem a mesma validade de um cheque, só que a dívida que o cidadão paga para com o Estado e para com a sociedade é com a privação da liberdade. O que acontece? Mais de 60% das pessoas hoje em sistema prisional não tem essa pena. Está preventivamente preso. Está aguardando um julgamento. Então, ele pode eventualmente até ser absolvido. E acabou passando um tempo. Mas já ficou preso. Ficou preso. Muitos têm um tempo de prisão, eles passam o tempo todo esperando no processo, às vezes a pena menor do que o tempo que ele ficou preso. Isso sem considerar uma série de questões, como, por exemplo, a pessoa é presa, dependendo do tipo de delito, ela tem, de acordo com o tempo cumprido, de acordo com o comportamento dessa pessoa diante do processo de cumprimento de pena, tem direito a postular benefícios que nem sempre ele consegue sequer postular. Né? Então, as pessoas dizem, nossa, o Brasil é o país da impunidade. Nós temos um recorte que agora vem sendo reduzido graças à modificação que estamos vendo na nossa estrutura de justiça, mas dizem que o Brasil é um país de impunidade. Como assim? Não é? É um país que aprisiona. Né? Então, depende do que se está pensando em termos de o que é e para quem é essa impunidade, porque o Brasil aprisiona. Então, mas existe uma corrente, doutora, e aí eu até tomo a liberdade de falar que eu me enquadro. Eu acho que um grande erro que foi cometido foi na década de 80 com a lei da execução penal. Aliás, todo mundo ali falou, olha, essa lei uma hora vai tornar inviável a justiça criminal, porque vai estar todo mundo na rua, vai sair todo mundo. Então, do mesmo jeito que se prende até de uma forma exagerada, exacerbada, sem muito critério, mas também tem um outro lado. Tem pessoas já reincidentes, tem pessoas perigosas, que são colocadas na rua por simplesmente... São colocadas não, o judiciário tem que colocar porque existe uma lei que fala, olha, você vai reduzir em tanto, você vai cumprir essa fase, você vai voltar para a rua. Então, se prende errado, também se solta errado. Sim, não discordo do senhor. E nós temos que também avaliar, porque para a sociedade ela não quer saber. Na sociedade a pessoa vê, olha, esse camarada foi condenado a 20 anos, ou a 15 anos, que já é uma realidade no Brasil, mas vamos lá, vai, 15 anos. De repente ele vê depois de 2, 3 anos, o cara no ponto de 11 e fala, peraí, ele não foi condenado a 15? Como é que em 3 anos ele está aqui na rua, de novo? E, via de regra, infelizmente, volta a cometer o crime. Então, mas a questão não é a lei de execuções penais. A lei de execuções penais é uma lei que, aliás, na década de 80 era considerada uma perfumaria jurídica, né? Perfumaria porque todo mundo achava uma lei benevolente, uma lei inaplicável. E eu tive a honra de trabalhar
como assessora de gabinete de um secretário, Dr. Nagashi Furukawa, não posso deixar de mencionar, porque foi um período que o que me impressionou, eu como advogada, visitei a unidade na qual ele era juiz corregedor, em Bragança Paulista, e quando eu vi ali a gestão que ele, como juiz, cumprindo a lei, né? Ele agia exatamente como a lei determinava que um juiz... É o papel do juiz, ele gostando da lei ou não, ele tem que cumprir. Exato, o senhor tocou no perfeito. Gostou da lei ou não gostou, tem que aplicar. Os penalistas, pelo menos, eu toda hora me refiro a esse artigo, porque eu gosto de levar a sério a lei, eu sou bem legalista, né? O artigo 59 do Código Penal diz assim, que o juiz ao aplicar a pena, ele tem que conhecer as circunstâncias do delito, todos os fatos que envolvem a prática do delito, o comportamento da vítima, a personalidade do acusado. Personalidade, nós somos da área jurídica. Eu não sou psicóloga, eu não tenho a menor ideia de quais os elementos comportamentais devem ser observados para definir a sua personalidade. Quantos julgamentos um juiz faz por dia? Não, será que dá enfim, tempo ele conhecer assim, eu acabei de lhe conhecer, nós vamos ficar aqui por volta de 25 minutos, eu não posso sair daqui divulgando, expressando o meu julgamento acerca da sua personalidade. Eu posso até ter uma impressão preliminar. Me passou a impressão tal. Me passou tal impressão. Lógico, é bem supérfluo. Não é? Agora, eu, juiz, eu olho para o senhor nesses 20 minutos, vejo lá meia dúzia de fatos expressos num processo e tiro a minha conclusão que o senhor me parece um psicopata de alta periculosidade e aí eu vou sancioná-lo dentro daquele delito com a pena que eu achar adequada, com a dosimetria também estabelecida em lei e tal, e eu vou sair com a minha consciência tranquila. É óbvio que eu estou falando de exceções, existem exceções no universo da magistratura, existem membros do Ministério Público extremamente interessados na área de criminologia, no estudo do fenômeno criminal, não é? É uma outra questão que tem que ser pensada, que é o vocacionamento dos juízes, dos operadores do direito, dos membros do Ministério Público, até mesmo dos advogados e defensores públicos, para lidar com determinadas temáticas. Qual é o perfil hoje do preso brasileiro? Ele é jovem, a maioria é negra, a maioria é analfabeta. Jovem, na faixa de 20, não 20 é e poucos essa, anos. foi essa faixa que eu falei, eu considero jovem, alguém que tem entre 21 e 30 anos, eu acho que é uma massa jovem encarcerada. Então, jovem, negro, analfabeto, quando não é analfabeto, analfabeto ou não tem uma alfabetização funcional, porque você saber ler e escrever, porque a Pátria Educadora revela que quem sabe ler e escrever, o nome já é alfabetizado. Não é bem assim. Estou falando de uma alfabetização funcional, é eu poder ler e interpretar o que leio e operacionalizar as minhas escolhas de acordo com aquilo, seja profissional, seja na minha relação cotidiana, isso é um alfabetizado funcional. Então seria negro, jovem, com pouca alfabetização, ou analfabeto. Com pouca capacitação, normalmente não é incluído no mercado formal de trabalho, enfim, a mais baixa. Como se diz, né? Pessoas juridicamente hipossuficientes, são pessoas hipossuficientes. Quer dizer, com quase nada que vivem à margem. Financeiro. Quer dizer, eu fico até encabulada de falar esse perfil. Isso representa quanto, mais ou menos, da população carcerária? Eu não posso te falar, porque seria leviano falar, são 80%, 75%, mas para isso tem aqui esse levantamento, né, que mostra, inclusive, de todas as regiões do país. Eu posso apenas lhe dizer que predomina. Se não chega a 100%. É a maioria. Não chega a 100%, sem dúvida. Não vou falar 100%, porque aí também tem sempre os 20% que fogem da curva, mas uns 75% da população, posso chutar tranquilamente, tem esse perfil. E o tipo de crime que leva essa pessoa? Então, isso é uma outra fenômeno é uma curva que está se modificando no cenário da descrição dos tipos penais que predominam, né? Porque posso dizer tranquilamente, até 3 anos atrás, pouco antes desse levantamento ser feito, sempre o crime patrimonial se sobrepôs a qualquer outro, sempre. Crime patrimonial, roubo, furto, enfim, latrocínio muito pequeno número, né? Mas mais roubo, invasão à casa, roubo de carro. Roubo com emprego de violência à pessoa, né? Furto vinha também no indicador importante, mas é roubo, receptação, enfim. Pela primeira vez nessa curva de avaliação criminal, o crime que envolve comércio de drogas ilícitas, mais precisamente o tráfico de drogas ilícitas, é o que se sobrepõe em todos os estados, né? Em São Paulo especialmente.
não é? Então, hoje, a gente tem o comércio da droga como a principal atividade que envolve a população jovem encarcerada de baixa renda, né? E isso também se verifica no universo do adolescente, do jovem, né? Do adolescente e o jovem adulto autor de ato infracional, que não é o mesmo que crime auto-infracional em razão da capacidade civil desse adolescente, que ainda está em fase de formação, enfim, não vamos entrar nessa seara que é complexa. Menor de idade, né? Os de menor, como dizia o Marcelão Fortes Barbosa, quem foi aluno dele sabe, né? Os de menor, enfim. Trabalhei 6 anos e meio na Fundação Casa. Esses adolescentes, o número de apreensões por atos infracionais praticados por adolescentes aumentou vertiginosamente. Não foi na capital, foi no litoral e no interior. E eu fiquei muito triste quando vi o levantamento feito em 2012 pela Fundação Casa do perfil dos adolescentes autores de ato infracional custodiados na Fundação Casa, quando eu me deparei com esse indicador, com esse gráfico revelando que o número de adolescentes que hoje entram no mundo do crime, eles são numericamente maiores no interior e no litoral até do que na capital. Algum motivo? Essa é uma questão. Será que os municípios paulistas, eu não estou falando nem dos brasileiros, porque eu não vou ser arrojada desse ponto, eu estou falando de São Paulo. Será que os municípios realmente estão planejando o seu crescimento? Ou o crescimento dos municípios paulistas está se dando de modo tão desordenado como nós vimos na capital? Desordenado de que modo? Eu tive acesso uma vez, fui do Instituto de Terras, acredito muito na política de inclusão social por meio da valorização do trabalho no campo, porque dizem que o Brasil é a celeira do mundo. No entanto, os institutos penais agrícolas estão sendo extintos, não vai mais ter nenhum instituto penal agrícola. Isso é uma pena, porque o índice de recuperação, me lembro, na época de faculdade, eu cheguei a fazer pesquisa sobre isso, era bem elevado. Não é? Outra coisa, a gente não é o celeiro do mundo? Ok, mas está tudo sendo industrializado, a gente vai produzir o quê? Bala. Porque bala doce e bala de revólver, porque investimento na inclusão do homem trabalhador do campo. E aí o que eu vi? Aquele município com vocação rural, ele tem aquele avô, aquele tataravô que vivia do trabalho no campo. Aí aquele filho, pai daquele adolescente, ele vai ser empregado, ele rompe. Ele não vai mais investir na capacitação da ocupação rural. Já não tem mais habilidade para trabalhar no campo. Só que aí cresceu, né? Mas não tem uma autossustentabilidade. Então, o pai vai ser contratado, mas o filho não. Então, o filho que cresce ao longo dos anos e se torna um adolescente, um jovem, ele fica à margem. Porque ele nem se identifica com a atividade do avô e do tataravô e também não se identifica com a atividade do pai. Então, ele fica à margem dentro de um município que ele pertence. Por exemplo, essa é uma grande discussão que os municípios fazem. Ninguém quer prisão na sua porta. Todo mundo quer que o preso, o infrator do seu município... Fique preso mais longe. Mas ele é um recolhedor, ele recolhe tributos. Só que aí quando ele infraciona e vai preso, aquele município não quer ele lá. Ora, por quê? O município falhou com ele. Porque o município, por meio do seu plano diretor, o município não fez um bom trabalho, porque senão ele estaria incluído, ele não estaria excluído e sendo cooptado pelo comércio de drogas ilícitas, porque é o que está acontecendo. A droga realmente é um flagelo no mundo inteiro. Quando eu fiz essa pergunta à senhora, mais ou menos eu já imaginava a resposta, essa mudança. Porque, infelizmente, se as autoridades não se mexerem nível federal, estadual, municipal, realmente vão perder o controle e vai ficar muito complicado. Mas, doutora, queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui e colocar à sua disposição algum recado que a senhora queira passar, algum tema, por favor, fique à vontade. Bem, um recado que eu tenho é que a sociedade civil fique aberta para refletir sobre esse tema. A gente só consegue ver a ponta do iceberg quando o meu colega aqui diz que pode ser que o Estado perca o controle, me parece que esse controle já foi um pouco de tempo perdido. Acho que os empreendedores podem esticar um pouco o olhar para a produção de capacitação dentro das unidades prisionais, porque além de ser uma grande contribuição, porque promove capacitação, promove uma perspectiva, promove uma ocupação de tempo, promove também remissão da pena, cada 3 dias de trabalho é 1 a menos na pena. E se você implementa uma oficina de trabalho hoje numa unidade prisional, tem uma série de vantagens como um empresário. Não é? Você tem uma mão de obra que tem vontade de trabalhar, uma mão de obra que vai estar dentro do mecanismo de controle dessa atividade, de modo a que todos vão colaborar, inclusive a própria instituição colabora para que a produção seja a contento, não é?
essas pessoas encarceradas recebem o pecúlio pelo trabalho que fazem e vão poder, inclusive, ajudar as famílias, as respectivas famílias que estão do lado de fora. Não é? E o empresário tem a vantagem de ter um pouco de volta o que ele paga de tributo, porque ele não vai ali pagar aluguel do espaço, ele não vai pagar luz, ele não vai pagar água, não é? Ele vai ter o agente penitenciário que é capacitado para acompanhar essa atividade laboral. Quem tiver interesse em participar dos nossos trabalhos, por favor, mande um e-mail para o penitenciaria@oabsp.org.br. Obrigado. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui. Fico empolgada. Foi um prazer enorme. Dias falando... O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.